Ativo, passivo, performático, tímido, extrovertido. Precisa usar o Grindr, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Afinal, gays são tão exigentes assim na cama? E se sim, o porquê disso tudo acontecer? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. E aí? E aí, gays? E aí, galera que tá ouvindo? Eu quero começar o episódio primeiro falando uma coisa. Quero lembrar a galera de compartilhar o episódio sem... Eu já vou começar com um pedido já, rapidão. Por favor, quero lembrar gente. A galera de compartilhar nos stories, no feed, compartilhar nos grupos do WhatsApp, compartilhar os nossos episódios, o Pod Gay, né? Até porque a gente paga pra fazer, então é importante pra gente continuar, a gente ter a ajuda de vocês pra divulgar, né? Exatamente. Então, a gente faz, Exatamente. A gente ama, mas a gente quer que vocês divulguem cada vez mais. Então, assim, para o episódio continuar, para o Pod Gay continuar, você vai ter que compartilhar. Ó, rimou. Olha! Para o Pod Gay continuar, você vai ter que compartilhar. Então, assim, é importante, mas eu tô brincando, mas é de verdade, é importante você compartilhar. Então, compartilha. Tá com vergonha de compartilhar um episódio sobre sexo? Compartilha o passado, que fala sobre segundo encontro. Tá, mais ainda, compartilha do casamento gay. Compartilha, entendeu? Compartilhem. Acho que isso... E recado dado. Não, bem colocado, amigo, bem colocado, porque assim, né, gatinho, é de graça compartilhar, não é mesmo? É de É de graça. graça, gente. É só botar o dedinho lá e compartilhar. O Pod Gay não é legal? Você não gosta? Não acha divertido? Não se entretém? Não aprende? Não se emociona? Não toma tapa na cara? Então por que que a gente não compartilha isso com outros gays para que eles também tenham essa experiência, não é mesmo? É sobre. Ajuda o trabalho das É gatas. sobre. É isso aí. Ajuda, galera. A gente ama vocês, Exato. então amem de volta compartilhando. Exato. Olha só, vocês ficam compartilhando aí um monte de música de artista que já tá super rico e as gatas aqui nada, só observo. É verdade, só fico olhando. E amigo, me conte como, antes da gente Ah, começar a falar desse tema que é tão polêmico e que vai acalentar tantas almas gays aí, tantas almas afeminadas, tantas almas machinhos também. Me fala como você tá. eu não, primeiro que eu não, Gente, o Jonathan tá tão arrumado hoje. eu vou entrar nesse assunto, mas eu vou primeiro responder. Não, eu vou entrar nesse assunto. O Lucas simplesmente teve uma crise existencial antes da gente começar a gravar, porque aparentemente eu venho todo xixelento para qualquer chamada que a gente tenha, e hoje especialmente ele viu que eu estou arrumado, e abre aspas. Só que, gente, eu estou arrumado todos os dias, os meus pacientes sabem disso. Alguns dias eu tô mais, outros eu tô menos, mas eu tô sempre ajeitadinho. Só que das últimas vezes que nós conversamos, amigo, nós gravamos, fizemos chamadas em dias em que eu não estava atendendo, eu não tinha uma reunião importante. Ou seja, eu estava. Eu tirei uma foto sua aqui pra mostrar pra galera quando o episódio divulgar, porque você tá arrumadinho, sim, as pessoas vão concordar que você tá arrumadinho. E certeza que tem alguma coisa aí, gente, alguma coisa tem, algum caroço, tem caroço nesse angu. Sim, tem dois, eles estão Mentira, você quer dentro jogar da uma minha. Tá polêmica. louca, não. É. Ah. Eita. O hétero. Eu acho que isso tem tudo a ver com a pauta de hoje, sabia? Eu sinto que em algum momento eu vou fazer essa amarração e não será agora. Mas eu sinto que isso tem tudo a ver com a Olha que pauta. mecanismo. Acho que tem tudo a ver com a pauta de hoje, por quê? Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente também fala. Você não vai perguntar se eu tô bem. Ah? Você não vai perguntar se eu tô bem. Eu nem. Olha, era disso que a gente tava falando, calma. Eu nem respondi como é que eu tô, né? Tô bem, amigo, eu tô tranquilo. Amigo, acho que eu tô com um pouco de TDAH hoje, eu não sei, eu tô meio... Assim, gente, assim, de saúde mental, mas eu tô sem condições. Fala de você, como é que você tá? Não, você não falou de você? Eu falei que eu estou bem, mas na verdade não, e sem condições. Fala de você. Eu tô boa, eu tô boa. eu tô com soninho. Hoje aqui em São Paulo tá chovendo. Hoje eu tô mais. Sabe, Patricinha Hum, que quer ficar na cama?
ninfetinha? Aham. Eu. E eu também estou feliz porque essa semana é feriado. Nossa, parece que está sempre um feriado, né? Mas estou amando, vamos continuar assim. E é Uhum. isso. Estou super feliz com os meus projetinhos, com a clínica LGBT com local. Pra quem não sabe, eu tenho uma clínica, né? Eu sempre fazendo meu jabá Ai, aqui. arrasou, gato. Sim. E de pessoas LGBTs para pessoas LGBTs, depois segue lá no Instagram. Mas tô bem contente. Animado pro feriado? Mais que tudo. Então acho que isso explica a minha animação hoje. Nossa, tá Mas todo empolgadinho mesmo, gente. eu Eu tô e descobri, também. não sou eu, É, não sou eu que tô mais ajeitado, é você que tá mais animado, mais feliz. vendo Tá a vida vendo mais tudo muito alegre. lindo na tua vida. Exatamente, tudo muito mais lindo. Olha, É, o Jonah conseguiu ficar bonito hoje. Tô aham, brincando, amigo. Você é lindo todos os dias, até na minha depressão. eu sei disso. E ai, quer saber de uma coisa? Mas e aí? É, Vamos falar do. Vamos vamos falar do vamos ao tema? que interessa. Chega de preliminar, porque eu sei que as gatas logo querem logo uma pegação, elas querem um negócio fervoroso. Então, Que é ir pro foco, exato. né? Então vamos dar para E elas o eu que acho elas querem. que Vamos lá. é. Eu acho que o tema de hoje ele é muito legal porque eu acho que mostra uma insatisfação muito grande, pelo menos que eu recebo, e principalmente nas minhas redes sociais, de que os gays são muito exigentes. Os gays não querem nada com ninguém, não querem nada sério. Os gays eles pedem demais na hora do sexo, eles querem um corpo perfeito e não sei o que. E aí eu decidi falar. Ah, quer saber? Também eu vou falar sobre esse Vamos tema, falar sobre entendeu? esse Vamos tema. ver? Vamos Vamos falar. ver como meu psi é gay, se isso é verdade mesmo. A gente vai definir aqui agora, tô Tá brincando. louca. Mas a gente vai falar sobre isso. E pra gente começar a falar sobre isso, acho que faz muito sentido a gente falar sobre o preconceito. Porque quando a gente fala sobre se gays são muito exigentes, a gente também tá falando sobre principalmente talvez algo mais visual, um padrão de beleza, né? Ou até comportamental. E amigo, você acha que quando a gente está falando de padrão de beleza, a gente também, obviamente, está falando sobre racismo, a gente está falando sobre gordofobia, a gente Óbvio. também está falando sobre até mesmo grana, né, classe econômica. Uhum. E você acha que todo esse preconceito que existe, obviamente, em toda a sociedade, acaba sendo mais forte dentro da comunidade? Eu não vou nem falar comunidade LGBT, eu vou falar entre homens gays Ah, eu mesmo. acho que tem vários recortes, né, amigo? As nossas pautas são interseccionais. Então, sim, eu acho que em alguns aspectos, sim. E, e eu penso que especialmente por conta dessa homofobia social que faz com que a nossa comunidade seja tão restrita, sabe? Cria um clima de tensão muito mais forte, assim. Acho que são outros aspectos que atravessam. Dificilmente nós vemos na comunidade hétero, por exemplo, pessoas com tanta facilidade onde alguém namora com alguém que é ex de outra pessoa que ela também já pegou, que já ficou com não sei quem, que é o ex atual namora. Sabe? Porque a nossa comunidade está sempre frequentando os mesmos espaços. Então eu penso que essa restrição cria um agravamento, sim. Agora, se é só a da comunidade, óbvio que não. Acho que isso tá aí como uma questão de como as pessoas lidam com a própria sexualidade e as relações em si, que vão para além da comunidade gay, né? A gente vive numa sociedade capitalista cuja premissa básica é o consumo, é o descarte e o consumo. E isso é evidente que tem um efeito na maneira como as pessoas se relacionam, né? Olha, agora ela foi socióloga, filósofa, economista, mas o que você falou foi verdade. Mas. E aí eu também. Que não existe muita pesquisa que fala sobre isso, né? Sim. Mas. Eu acredito que também tem outro ponto, amigo. Eu acho que esses valores. E agora é uma percepção minha, tá? Eu acho que esses valores são muito fortes dentro da comunidade, sabe? Obviamente depende do lugar onde você tá. Valores não, né, gente? Preconceito não são valores. Esses preconceitos, eles são Uhum. muito fortes. São muito fortes, Essas mas crenças, né, de alguma talvez não forma. seja nem da forma você para outra pessoa. Acho que é você para você, entendeu? Então, assim, até mesmo a homofobia. Ah, com Gays são certeza. homofóbicos. Só que não necessariamente eles são homofóbicos com outros gays. Também podem ser, mas com eles mesmos, sabe? E aí você fica para pra pensar, porra, e assim, Aham. isso é muito. Com Eu acho homens isso muito héteros. forte.
E tem um motivo para isso tudo acontecer, né? A gente tem um manual da TCC de Oxford que fala sobre terapia LGBT afirmativa e lá fala muito sobre o quanto a homofobia, a LGBTfobia internalizada é algo bastante presente na maior parte das pessoas, dos pacientes que eles estudaram ali, né? E é um dos fatores que mais predispõe Uhum. a ansiedade, a depressão, etc, né? Bem, enfim, isso fica para outra pauta, mas acho que a gente Sim, perceber que existe uma homofobia internalizada entre pessoas LGBTs, entre homens gays, então, isso significa que muitas dessas outras crenças, elas se repetem também com a gente, sabe? E eu acho que eu vejo que isso acontece muito porque nós estamos mais reféns de padrão de beleza, dos estímulos de rede social, dos estímulos de filme, dos bullying, dos preconceitos. Então, sim. tudo isso ressoa muito forte sobre nós, né? Não à toa, homens gays são o segundo grupo, se eu não me engano, com mais casos de transtornos alimentares, isso no Brasil. E é, e aí isso dá para perceber o quanto a gente é refém, né? Uau. Porque a gente quer ser incluído e a gente é tão excluído que uma forma que a gente é prometida a nós de inclusão é se a gente for daquele jeito. Aquela pessoa, aquele gay musculosinho, normativo, que é branco, que é classe média, que se veste de tal maneira. E aí, para você conseguir chegar nesse patamar, nesse padrão, você faz de tudo, né? Porque você quer ser incluído. Se você não tem uma intervenção psicológica aí, ou de algum amigo, de sua rede de apoio, você fica refém, né? Então acho que o preconceito ele existe, mas ele não só entre, e é importante lembrar, não só Sim, entre uma pessoa com a outra, mas interno também, né? Acho que isso pega muito. E total. aí isso depois reflete na maneira como a gente lida com as outras pessoas com quem a gente relaciona sexualmente, não é, amigo? Uhum, uhum, tal. Nossa, eu fico pensando aqui, né, que tipo, ah, muitas das vezes, eh, nós passamos por experiências, né, que são muito singulares de todo o restante da população. Eu fico imaginando que, sendo um homem gay, numa sociedade culturalmente patriarcal e machista, é ser um traidor, né? Ser um homem gay dentro dessa sociedade é ser um traidor, aquele que desiste, que abre mão dos privilégios da masculinidade de ser um homem. E isso nos coloca numa posição de vulnerabilidade tão grande, porque são inúmeras as situações de humilhação a qual nós fomos submetidos, o que internalizaram uma sentimentos profundos de vergonha, né? E eu acho que essa é a grande ponta da história, assim, a homofobia social, todas as experiências de homofobia que nós passamos nos trouxeram sentimentos profundos de vergonha. Quando a gente cresce e se relaciona na comunidade, eu estou falando de um grupo de pessoas que têm crenças profundas de vergonha, onde quando qualquer coisa acontece, parece que vira um efeito dominó de reações e interações que, que criam novas situações de vergonha, né? E vou dar um exemplo. Quando eu tô num grupo de amigos e viro e falo, sei lá, digo que eu não curto pra um boy e falo que não pra ele, a probabilidade de ele se sentir rejeitado, ficar com raiva, e daí falar mal de mim pra alguém que já vai ficar com raiva de mim sem eu nem me conhecer direito. Daí, de repente, essa pessoa, sabe, vai virando uma cadeia onde daqui a pouco aquele grupinho de amigos está fazendo bullying comigo, bem Regina George, motivados por esse sentimento de vergonha.
Faz sentido o que eu tô falando? Tipo, parece muita viagem. Parece muita viagem. Tô brincando. Faz super sentido o que você tá falando. E é muito sério isso. E isso é uma grande verdade. Acho que a gente vai sendo. É como se. Quando você vai falando, e vem na minha cabeça uma coisa que é tipo um. Parece que é um. É um pacote que a gente tem aqui dentro da gente que vai se acumulando, sabe? Aí você passa por uma homofobia da sua família, você passa por um episódio assim, vai acumulando, e aí quando a gente Sim, chega adolescente, a gente já tá, sim. tipo, armado, sabe? Com um mecanismo de defesa muito, assim, e com valores e crenças muito preconceituosas, não porque você escolheu, mas porque você estava passível de passar por essa situação. Obviamente, quando você é adulto, você tem que ser responsabilizado por isso. Mas você chega na sua adolescência carregado tudo isso, carregando tudo isso. Você não tem capacidade para distinguir o que é certo e o que é errado até os seus 12, 14 anos. E aí isso vai se acumulando, 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 né? E aí também tem outro ponto, né, amigo? Muitas vezes você não é desincentivado a tirar o preconceito de você. E aí eu tô falando porque é Não. importante a gente falar que não são todos os gays que são tão preconceituosos assim, né? Quando a gente, por exemplo, você fala da Regina George, Verdade. né, a Regina George, que gays estamos falando? Quem são esses gays, né? E todos são exigentes assim, né? Por exemplo, sexualmente falando, todos carregam esse preconceito. E aí eu percebo que, e eu até falo, são gays muito mais parecidos comigo, sabe? Eu falo comigo não necessariamente porque eu tenho essa personalidade, mas que são classe média, que são brancos, que moram tipo em grandes centros, que moram num lugar ali onde tem outros gays, estão incluídos, né? Normalmente é esse tipo de gay, sabe? Eu acho que eu sou bonitinho, entendeu? Então, assim. Então, acho que são esses. Eu acho que esse tipo de persona também, sabia? Pessoas que têm mais dinheiro, principalmente homens brancos. E aí a galera. Tem gente que vai revirar o olho, falar, ela vai falar de racismo, vai falar disso, colocar pauta racial em tudo. Gente, mas é verdade, sabe? Se você não aceita, Mas é bem real. comece a É aceitar. bem real. Então, a gente fica falando dessas pessoas, mas a gente, ou melhor, da comunidade gay, mas quem são essas pessoas que a gente tá falando? Será que não é só um grupo que domina, né, tipo, a fala, sabe? Não é um grupo que, tipo, só Dentro da dentro da comunidade, comunidade, não é? exatamente. Porque a gente, ok, fora da comunidade, obviamente a gente não tem tanto espaço assim, mas se dentro da comunidade, sabe? Quem que é a cara da comunidade? Até pra fora mesmo. Quem que é a pessoa que a gente vê em novela? Quem que é a pessoa que a gente vê, tipo, ganhando status na mídia? Entende? Então, assim, são pessoas muito parecidas e normalmente têm essa mesma mentalidade, né? E aí eu coloco uma outro ponto, Uhum, amigo. Que tipo de gay você tá buscando a atenção? Eu acho que isso é muito sério, é muito forte, sabe por quê? Porque eu acho que uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha terapia individual e que eu tenho trazido para os meus pacientes é, é a gente assumir responsabilização, sabe? Assumir responsabilidade por aquilo que está dentro do meu controle. E às vezes a gente trata tudo muito como, ai, a comunidade faz isso, a comunidade faz aquilo, mas eu também faço parte da comunidade, então eu também sou responsável por alimentar esse tipo de cultura de alguma forma na maneira como eu me relaciono com as outras pessoas. E esse é um ponto, né? Tipo, não adianta nada eu criticar o sistema e quando eu tô nos aplicativos sair correndo atrás de um boy padrão, gente. Agora, isso que tu tá trazendo sobre esse tipo de cultura estar, na verdade, direcionado a um tipo específico, a um grupo específico de gays, a partir de um recorte social, né? Onde, onde as dinâmicas de interação são outras, é muito relevante, porque se a gente ficar falando aqui sobre se a gente for falar sobre a realidade de gays que moram no interior dos estados, eu não sei se eles têm uma relação tão disponível assim com outros gays a ponto de ter a possibilidade de serem tão exigentes, né? Em muitos aspectos, assim, muitos aspectos mesmo. É porque eu acho que hoje em dia a gente que mora numa grande cidade, ou que mora numa capital,
consegue transitar entre grupos sociais muito diferentes. A gente consegue ter acesso a muitos tipos de pessoas com trajetórias, com culturas, enfim. E que, às vezes, para quem é do interior, é uma região bem mais restrita, né? Ou, sei lá, ou se a gente for para além do nível Brasil, pensar sobre como é a existência de pessoas LGBTs em países mais pobres ainda, enfim, com mais vulnerabilidade social, de alguma maneira. Então, agora, uma coisa que a gente está aqui e não te perguntei é, o que que significa exatamente ser um gay exigente? Qual é o critério que estamos utilizando para, Ah, você vai demorando pra ficar profundo, né? né? Você tava demorando pra acessar a profundidade. O que aconteceu? Porque você sempre vê essas perguntas: o que é a vida, né? O que é a. Do nada. Mas você sempre começa o episódio assim: afinal, o que é? É que assim, amigo, tem O que é dias. gay? Ela vive de momentos, ela vive de Eu vivo momentos. de. Eu sou libriano, amigo. Tem dias que eu tô Ih, ela vem com levinho. signo. Não, tem dias que eu tô pesado de um lado. Às vezes a De um balança lado. quebra. Mas ó, Ih, oh, querida. tá bom. Eu descobri no Do meu Neida. mapa, apesar de ser libriano, uma boa parte é em escorpião. Que loucura, né? Uma loucura. Mas, bom, enfim, eu acho que gays exigentes, eu acredito que sejam aqueles que estão sempre. Sabe aquela pessoa que tá sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais de uma pessoa? Aquela pessoa que não. Porque assim, tem um ponto, né? Existe uma balança entre você aceitar tudo e você não aceitar nada, ou só um tipo específico, né? Porque assim, a gente precisa. Existe um tipo. Foi meio. O seu tá. Foi meio. É porque existe um. Existem. Acho que a gente tem que. É normal a gente ter uma certa preferência. Ok? Uma preferência por tipo de sexo, por quem você gosta, pela pessoa que você atrai. É normal. Acho importante a gente revisar o porquê dos nossos gostos, mas é normal. Agora tem aqueles que são muito específicos. Tipo, eu só gosto disso e o sexo precisa ser, tipo, sempre muito intenso. Então, acho que tem essas duas partes. Primeiro, de quem é, tipo, da beleza, de ser só um tipo de beleza, que é muito do padrão do momento, né? E também de uma performance sempre, sei lá, digna de um Oscar, entendeu? O que não vai rolar. Porque cada. É que nem beijo. Tem beijo que encaixa, tem beijo que não encaixa. Não significa que a pessoa beija ruim. É só não encaixou. Entendeu? Então, eu tenho essa teoria, assim, que eu vivo na minha mente com ela. E aí. Não tem gente que beija mal. Ah, mas o que exatamente significa um gay exigente? Eu acho que ainda não ficou claro pra mim. Não ficou claro? Ó, Não, você me deu toda uma volta. Coloca numa frase. O que é exatamente o gay exigente? gay exigente é aquele que só busca a- o- um tipo específico de performance sexual muito específica e de um tipo de Entendi. corpo muito específico. E com frequência, o tipo de performance que esses gays buscam e o tipo de padrão que eles buscam fisicamente costumam ser Como o é que é? mesmo, né? Ou A não? frequência? Não, não, não. Eu digo esses gays super exigentes, que têm um tipo de performance, um tipo de padrão, um tipo físico específico do qual eles se interessam, na maior parte das vezes acabam se interessando pelo mesmo tipo de performance padrão ou não. Pelo mesmo tipo de padrão. Esse grupo, você diria, se interessa pelo mesmo tipo de padrão. É? Eu acredito que sim. Que é o quê? Que é o boy malhado, etc. É que assim, existe uma variedade. É porque também, E, ó, outra noia minha aqui. vai lá, eu tenho um ponto sobre isso, mas vai lá. Eu acho que o padrão de beleza, ele é o que é o padrão. O homem. O cara padrãozinho que a gente tanto fala, né? Aham. Eu acho que ele é tipo um espectro, sabe? Eu acho que é isso. Porque depende do local. Por exemplo, você consideraria um cara que ele é muito malhado, que ele se veste de uma maneira muito, tipo, na moda, só que essa pessoa é negra, você considera ela dentro do padrão, falando social? Depende. Depende do ambiente que ela tá. Normalmente ela vai ser, por exemplo, muito excluída. Então, como é que você vai considerar essa pessoa padrão? Mas dependendo, sei lá, se ela tiver numa balada ali, se for algo sexual, que sexualize essa pessoa, talvez ela seja, tipo,
Entre muitas aspas, incluída, entendeu? Aí é que entra o meu ponto, porque eu acho que dentro da nossa comunidade, a figura do homem negro, por exemplo, malhado, ela é uma figura bem valorizada, sexualmente, Sexualmente. sexualmente, por aspectos completamente racistas, eu entendo isso, mas o que eu tô querendo me referir aqui é nessa relação a gente tá falando de sexo, obviamente, então, nessa relação do desejo, de como que eu busco sexo e de com quem eu transo, como eu me relaciono sexualmente com os outros caras, as figuras de homens negros são figuras muito procuradas. Agora, o meu ponto é, eu acho que a gente trata a comunidade gay como se toda a comunidade fosse uma coisa só e não é verdade. Eu acho que existem gays de classe média, existem gays de classe médias brancos, negros, né, asiáticos, estrangeiros, e essas pessoas se relacionam de formas diferentes dentro das próprias culturas e E o trajetórias lugar onde você e tá, a lugares onde você cultura. está, os lugares que você tem acesso. Então, é, é isso, assim, eu acho que tem um perfil histórico que vai para além da comunidade gay, que é desse homem másculo, viril, malhado e etc., que desde a Grécia Antiga vem sobre a figura dos heróis, dos grandes guerreiros, né? Agora, acho que tem outros, o buraco vai mais embaixo, assim, porque nós estamos em 2023 e 23 e por mais que esses recortes sociais aconteçam e acontecem, tem várias outras dinâmicas que também estão rolando por aqui, né? Quando tivemos uma deputada, parlamentar trans no Brasil, sabe? Tem alguma coisa Sim. mudando. Sim. É porque também a gente fala muito. É engraçado, é curioso. Quando a mídia fala sobre homens gays, a gente fala muito do homem gay que mora em São Paulo, no Rio, em Floripa, Exato. é, e que mora em bairros mais E pelo nobres, né? menos uma vez por ano viaja para um país diferente. É Exatamente, o sempre Peru. assim. Tipo Argentina. Argentina. Ah, tem uns que viajam pra Europa, a gente ainda é decolonial, tá? O Peru também. Edu. Então, a gente é decolonial. Tem uns que viajam pra Europa. Mas, Exato. não é? Olha só, a gente que. É, tá vendo? Olha só. Porque a gente é Reflita. desses. E aí, realmente, e aí, eu acho que a gente volta até pra esse ponto de quanto que a gente acaba também valorizando muito. E a gente aprende, a gente condiciona. Tem um amigo que falou isso pra mim e é muito verdade. A gente condiciona a achar, tipo, essa persona de homem malhado, másculo e normalmente branco, muito bonito, sabe? E na verdade, às vezes nem é do seu gosto, simplesmente você aprendeu a achar bonito, sabe? Às vezes nem te dá sabe, um negócio, assim, sabe, hormônio mesmo. Às vezes não dispara nada. E aí a gente busca a aprovação dessas pessoas, né? E aí a gente tem o quê? A sensação de que a gente é muito exigente, que essas pessoas são muito exigentes. E talvez até seja porque elas querem ficar entre elas, né? Porque elas também aprenderam a mesma coisa. Eu acho que tem. Tu falou agora uma coisa que eu fiquei pensando, né? É, eu não tenho certeza. A gente fica com essa. De onde vem a ideia de que gays são exigentes? Começa por aí. Isso é uma hipótese, certo? Não existem teorias, não existem dados científicos que comprovem que isso é uma realidade. Então, aqui a gente está discutindo a partir de uma É hipótese uma que percepção. eu já ouvi, né? Eu já ouvi de outros pacientes. E por que que nós ficamos com essa impressão? A minha hipótese, né, aqui, é que muito provavelmente tem muitos gays que se aventuram, que dão em cima de outros caras, que batem papo com os boys nos aplicativos e dificilmente conseguem ter uma resposta positiva como eles gostariam. Seja que as pessoas respondam de volta, seja marcar um date, seja conseguir transar, sei lá, o que ela tem interesse. Isso é uma questão. Será que realmente os gays são exigentes? Ou será que a gente finge que tá interessado o tempo todo? Hum.
Fale melhor, fale mais sobre isso. Eu fico me perguntando, às vezes a gente tem a intuição de que, sei lá, os gays são muito exigentes porque a gente tenta marcar com os boys ficam tudo dando pra trás, ou ficam enrolando a gente, etc. E daí eu fico pensando, será que esses caras realmente estão com tesão? Será que eu, quando entro no aplicativo, eu realmente tô com tesão e com vontade de transar com alguém? Ou eu, tipo, tô ali só matando tempo, tô entediado, tô ansioso, daí fico naquele frenesi de, tipo, marcar um encontro pra transar, pra poder me aliviar dessa angústia logo. Não consigo, fico super frustrado. Ou quando às vezes saio com um cara, ele não me dá retorno de novo, sabe? Tipo, às vezes. Isso é uma outra hipótese minha, né? Que às vezes a gente tem a impressão de que os gays são exigentes. Mas na verdade o que acontece é que eles só não estão disponíveis. Verdade. Você tocou num ponto aqui que é legal, porque para pensar. Quantas Ah, vezes, pelo menos eu vou falar de mim, né? Mas quantas vezes eu não entrei em aplicativo sem querer nada, só pra dar uma dopamina, uma animada ali, uma atenção, entendeu? Tipo, não tô afim de ficar com exatamente. absolutamente ninguém. Mas aí vem alguém conversar, eu até converso pra ter um pouco de atenção. Só que aí depois, tipo, Mas daqui a pouco aí passa um eu tempo, vou, eu tô envolvido. Vou atender um vou viver paciente. minha vida. E Pronto. aí a pessoa fica ali, ela Daqui a fica, ai, pouco tá outro. vendo? Foi porque eu não sou dessa maneira. E às vezes não é isso, entendeu? Às vezes simplesmente eu não tô Gente, afim. às vezes é TDAH, às vezes eu só esqueci de responder. O Jonah não, nem me responde, imagina eu responder as pessoas de aplicativo. Então, sempre é bom lembrar. É, Tô vendo. tá vendo? E aí é verdade, porque às vezes a gente não tá tão interessado assim. E aí tem outra coisa, né? Os aplicativos, eles. E eu acho que duas coisas. Que eu tinha notado assim: aplicativos podem Lógica dos aumentar a nossa. aplicativos, né? É, que os aplicativos podem aumentar a nossa exigência. Mas também faz sentido isso que você falou. O aplicativo ele aumenta também não só a exigência, mas a sensação de que você está sendo rejeitado. Porque o aplicativo ele te dá um, entre muitas aspas, acesso a outros caras, certo? Então, seja o Tinder, seja o Grindr, seja sei lá qual outros existem, até mesmo o Instagram, ele sente tipo assim, ah, tem gente disponível, tem gente solteira, e às vezes dá um match, beleza. Mas até quem você dá match, se você olhar ali, não vai dar certo, porque não vai ter tempo para encontrar, não tem tesão suficiente para encontrar, o horário não vai bater. Então, assim, vai ficar sempre nessa, sabe, nessa dúvida, sabe, nesse vácuo, né? E porque é isso. O aplicativo ele te permite estar em contato com pessoas que você nunca nem estaria na sua vida se não existisse esse aplicativo. Porque vocês não têm nada em comum, porque vocês não frequentam os mesmos espaços, vocês não têm os mesmos horários. Então é normal isso acontecer. Então, os gays estão mais exigentes, eles podem estar justamente porque eles têm a sensação de que sempre pode vir alguém. Mas no final das contas, não, é também só uma sensação, tipo, uma percepção, porque você não vai estar em contato com a maioria das pessoas, não vai dar certo. Sabe, tipo, não vai dar certo, não vai bater. Tipo, qual que é a chance de você do nada encontrar uma pessoa e sair com ela, sabe? Você tem sua rotina, você tem sua vida, é algo que demanda, é um risco que você toma, então talvez não seja uma rejeição, simplesmente não vai É rolar. tipo, eu sinto que tem, eu sei que tem todo esse envolvimento, sabe? E não exclui o fato de tudo que a gente já trouxe aqui. Eu acho que tem questões sobre estética, sobre exigência, sobre padrão e etc, etc, sobre recortes, racismo. Acho que todas essas coisas são relevantes. Mas também, para além de todos esses aspectos a nível social, tem o como cada pessoa gerencia o que acontece consigo, né? E às vezes, gente, a gente simplesmente não tá no dia, sabe? Às vezes eu penso, ai, nossa, seria tão legal e incrível se eu fosse transar hoje, mas porra, eu preciso tomar banho, eu preciso me arrumar, sair de casa, sabe? Às vezes comer alguma coisinha rápida, sabe? Entende? É toda uma função, pegar um Uber, ou às vezes ir de carro, de bike, a pé, foda-se, ou receber a pessoa na minha casa. Aí tudo, entende? Porra, é só quarta-feira, pelo amor de Deus. Tem todo o envolvimento. E daí pior, às vezes o encontro é ótimo e quando você vê é 4 horas da manhã, sabe? E daí você tem que acordar 3 horas depois para começar o teu dia e mais um dia inteiro de trabalho. E você dormiu 3 horas, sabe? Tipo,
Eu, hã, é importante a gente pensar nisso também, sabe, as pessoas têm tá todo mundo tendo que fazer o seu corre, né, galera. E é isso, tipo, às vezes você tá ali no aplicativo, vê que a pessoa tá online, às vezes a pessoa abriu o aplicativo nos 10 minutos disponíveis que ela tinha de intervalo ao longo de, sei lá, 6 horas seguidas de É. trabalho. A vida é isso, a vida é massacre. A vida tá correndo e às vezes a gente não tem tempo pra parar pra se responder um date. Uma pessoa X no aplicativo. E posso falar mais uma coisa que vai ser polêmica agora? É que eu acho que, eh, partes nossas ainda são muito infantis e muito, egocêntricas, de alguma maneira. Eu acho que cada pessoa tem um processo seu, assim, de poder olhar para essas partes que centralizam tudo o que acontece ao redor como se fosse culpa minha, sabe? Eu acho que de alguma maneira, bom, isso eu acho que é papo para um outro episódio em algum momento, assim, mas isso é uma questão. Eu acho que tem alguns gays, algumas pessoas em geral, que têm um certo tipo de padrão mais egocêntrico. E daí parece que tudo que acontece ao redor é culpa minha, eu sou responsável, eu fiz, Que não gostam de mim. não gostam de mim, exatamente, ai, tá me ignorando. Várias vezes assim, ó, do tipo, eu já entrei no Grindr, respondi uma mensagem, comecei uma sessão. E daí no meio da sessão, quando eu terminava a sessão, eu ia lá e olhar, abrir o aplicativo de novo e vi que 30 minutos depois de eu ter mandado a mensagem, a pessoa perguntou: "Cadê você? Por que que você não me responde?" Bicho, são 3 horas da tarde, uma segunda-feira. Gato, o que que você acha que eu tô fazendo? Pelo amor de Deus, sabe? Tipo, não é porque eu entrei no Grindr que a minha vida parou. Eu tenho outras coisas pra fazer. Isso tem muito a ver com o que a gente chama na TCC de crença do desamor e da insuficiência, né? Do desamor de você sentir que você não é amado por ninguém. Eu falo assim, amado ou tem atenção das pessoas, sabe? De que ninguém vai querer É, você, e você fica nesse desespero. E aí, e da insuficiência, né? De você achar que você nunca vai ser suficiente, que você tem que provar a suficiência o tempo inteiro para as pessoas. Vejo que muitas pessoas têm isso, e inclusive dentro da performance sexual, né? De putz, eu tenho que me dar muito bem e agradar outra pessoa na cama, porque isso vai ser a maneira como eu vou ser amado, ou eu tenho que ser aham, suficiente e pra ela vai pessoa gostar pra de mim. manter as pessoas na minha vida, sabe? É da suficiência. E aí tudo Exato. toma um tom maior, e às vezes não é nem com a outra pessoa. Claro, a gente falou, existe realmente todo um preconceito, mas também vem muito da nossa pode vir muito da nossa percepção, né? Então, às vezes a pessoa, e de fato às vezes a pessoa não gostou de você, tá? E acontece, né? Muitas pessoas não gostaram de mim também. Claro que machuca, não pode falar que não, né? É ruim, tipo, ser rejeitado, entre aspas, né? Mas é, isso não tem a ver com a exigência do mundo gay. Isso tem a ver com compatibilidade, né? Que pode acontecer ou não. Se você não querer responder a pessoa, você não querer mais conversar com a pessoa, você não querer transar com a pessoa, tem que acontece. All the time e sempre vai acontecer. Não adianta. Agora, eu de aplicativo, eu dei uma. Eu não uso mais, sabe? Porque eu acho que é algo que me deixa muito ansioso, mexe muito com a minha ansiedade, justamente por isso, essa percepção do mundo. Aplicativos tendem a deixar a gente mais negativo quanto. Na verdade, rede social, né, amigo? Eu falo aplicativo, mas eu tô falando rede social também. Ah, com certeza. O uso de celular no geral, né? Eu acho que o uso de tecnologia, assim, tem consumido e causado uma ansiedade forte, assim, que agora a gente tem visto com maior propriedade em larga escala do planeta, né? Tem sido um problema de saúde pública mundial. Eu acho que o consumo de tecnologia e de aplicativos e de celulares, etc., realmente tem impactado a vida das pessoas. E vou te falar, tá? Um detox é importante É uma coisa sim. mais ficar de fora, né? Porque aumenta a percepção. Se você se fica lendo notícias o dia inteiro, você vai ter uma percepção de que o mundo vai explodir a qualquer momento. Se você. E talvez Exatamente. aconteça, sim, mas não precisa ficar com essa percepção. Se você. Mas, E se não. você fica o dia inteiro em aplicativos, você vai ter a percepção de que as pessoas te ignoram o tempo inteiro e que o mundo tá exigente. Então talvez seja esse ponto, não é?
Da pornografia. E que só você não transa, assim, que ninguém te quer, que Porque ninguém você te ainda acessa deseja, enfim, que tem pornografia sempre alguém mais também, né? bonito e interessante que você. É todo um Isso. rolê. É, é bem exatamente isso, assim, tipo, ficar no celular todos os dias é um. Gente, é destruir a sua saúde mental, assim, o pouco que a gente ainda tem enquanto pessoas LGBTs, pobres, né? Pobres, né, gente? Se a gente ficar lendo todas as notícias, parece que o mundo vai explodir a qualquer momento. E é exatamente dessa forma como eu me sinto, assim, eu fico, gente, o sol tá explodindo, guerra não sei aonde. Eu fico, meu Deus. É uma loucura. Não tem como. Eu fico me sentindo naquele vídeo sátira do Paulo Gustavo, sabe? Daquela personagem que ele faz contra o fim da Chega! corrupção. Chega de Para! Muda, corrupção! Brasil! Muda, Brasil! Eu tô indignada, Brasil. Eu tô muito indignada. Que é exatamente isso, né? Revoltante. E vou te falar, essa história do detox das redes sociais é importantíssimo, e esse foi um dos motivos que fez com que eu passasse esses últimos meses afastado das redes, sabia? Porque eu pensei, eu já tenho uma quantidade de trabalho maior do que eu tô dando conta. Tem bastante coisa acontecendo. E dois, eu não vou ficar me rendendo e me matando e fudendo a minha saúde mental, trabalhando pra caramba, e ainda tendo que ficar alimentando conteúdos porque o Instagram quer que eu faça. Meu cu. Seu cu. É. Eu alimento. E é isso. São outras questões, amigo. E o que eu tô querendo dizer, assim, é que se a gente ficar procurando, não é que se a gente ficar procurando, nós sempre vamos encontrar do meio coisas que confirmem as nossas paranoias. Tal, você sempre vai encontrar um boy mais gato, mais malhado do que você, que vai te rejeitar e vai confirmar a tua teoria de que então todo mundo vai te rejeitar. É É verdade, é isso. verdade. E assim, eu amo que a gente começou o episódio falando sobre questões sociais e a gente vai terminando falando sobre questões assim, o problema é você mesmo, o mundo vai explodir, né? Mas é isso. Não, mas a responsabilização é importante. Acho que a gente não pode ficar falando da comunidade, da comunidade, da comunidade, sem puxar a orelha de você que está ouvindo agora, Que você que, também é que comunidade. você faz parte da comunidade, a maneira como você se relaciona com as pessoas retroalimenta esse sistema. Então, é importante que a gente se responsabilize e acho que a gente tem que sim levar em consideração os critérios sociais, mas eu não vou ficar passando a mão na cabeça dos gays, não. Acho que a gente tem que se Tá boa. coçar e tem que sim assumir responsabilidade sobre o que acontece dentro da comunidade, a maneira como a nossa homofobia, o nosso machismo, o nosso racismo internalizados influenciam e atrapalham o que acontece ainda nos dias de hoje, sabe? E é isso. Verdade, verdade. E assim, é muito mais. Querendo ou não, é muito mais fácil a gente conseguir mudar o que. A gente do que o mundo, né? Vamos resumir assim. É mais fácil a gente. É importante a gente falar sobre as questões, mas é mais fácil a gente saber lidar com o mundo que a gente tem do que querer mudar pra gente ficar bem. É muito rolê. Muito rolê. Não, é isso, sabe? Eu chego eu trago isso para minha terapeuta e eu trago isso para os meus pacientes também. Não é, sabe, não é a comunidade que está aqui em terapia, é você, sabe? Então, você pode fazer alguma coisa pela própria vida. Eu não posso ficar querendo controlar o outro e esperar que a sociedade, que a comunidade LGBT me aceite melhor. Não. Se eu não estou confortável com alguma coisa, eu preciso assumir responsabilidade sobre isso e mudar. E eu falo isso, por exemplo, a respeito de questões estéticas. Eu conheço muitos casos de gays que têm condição financeira, que têm tempo livre para ir numa academia, por exemplo, não vai, porque fica com preguiça, porque está cansado, etc, etc. E daí? Tem sei lá, ganha peso, por exemplo, e depois fica dizendo que a comunidade inteira o rejeita. Mas, na verdade, ele que tem problemas e questões com a própria imagem, porque toda vez que a gente trabalha em terapia sobre como essas pessoas se veem, o que eles falam pra mim é que eles sempre se veem de uma maneira péssima e negativa. Então, a culpa não tá na comunidade, tá em como Sim. eu olho pra mim E assim, mesmo. eu acho que é justamente isso.
Eu sempre falo. Na verdade, você falou isso num episódio, né? A gente precisa primeiro, putz, olhar pra. Acho que foi eu e você junto, né? Mas acho que a gente precisa olhar pra nossa. Pra gente e tá mais satisfeito com a gente antes de enfrentar o mundo. Obviamente que isso é um trabalho, porque a gente aprende a não gostar da gente. Mas é isso. É isso, gente. Tem uma coisa. Óbvio, Beleza, não é não é uma culpa linha nossa reta, como a né? gente chegou até aqui, mas tá, como é que você quer mudar? Tipo, você quer esperar que todo mundo mude? Não. A responsabilidade por mudar é nossa. E que bom, porque se for esperar todo mundo mudar, você vai estar ferrado, né? Então a responsabilidade por mudar é sua, né? Então, seja você também evitando consumir pornografia em excesso, seja você passando menos tempo em rede social, se relacionando com pessoas fora de aplicativo, se possível, ou se você, beleza, vai usar aplicativo, mas eu fico o dia inteiro no aplicativo. Tentar racionalizar quando vier esses momentos, essas sensações de rejeição e ver, putz, será que eu fui rejeitado mesmo? E sim, simplesmente, será que isso vai mudar a minha vida? Será que vai ser uma pessoa que eu vou lembrar daqui a um mês, sabe? Então, acho que a gente pensar sobre isso, né? De pensar sobre essa. Acho que na filtragem, né, que a gente tem antes de chegar na gente, né? Porque isso sim vai fazer com que a gente se sinta melhor e tenha mais bem-estar. É, e aí, até mesmo falando assim da parte mais sexual, você não vai conseguir agradar todo mundo, você não tem que esperar o amor daquela pessoa, a suficiência daquela pessoa. Cada sexo é único e você tem que preocupar com você também, né? Você não tente agradar uma pessoa no sexo dessa maneira, tipo, a todo custo, sabe? O sexo, ele vai ser gostoso quando ele fluir. É como eu falei, é que nem beijo, se encaixar. E com muita conversa, perguntar o que você gosta, o que você não gosta, né? E quando você para de ficar em estímulos muito pornográficos e rede social, desses papinhos de galera que fala que transa muito, você consegue ter uma visão muito mais tranquila sobre o que e muito mais realista sobre o que é o sexo e o que você gosta. E também de se relacionar bem com as pessoas. Você fica com muito menos insegurança e com muito menos medo. Então acho que é por aí que a gente vai conseguir amenizar os efeitos dessa percepção da exigência da comunidade. Acho que sim, existe uma parte que é exigente mesmo, por essas questões que a gente falou de preconceito, mas também é o que o Jonah falou sobre a percepção que a gente tem sobre o mundo, né? A gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a percepção também é muito nossa dos lugares que a gente está, de como a gente frequenta, né? Total, total. Eu honestamente não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar depois disso. Ah, você quer ir embora, né, Jonas? Você não quer mais me ver na minha cara, Não, eu não quero mais ver na entendeu? tua Não gosta cara, eu tô mais de cansado mim. de gays, sabe? Ai, eu vejo gays todos os Muito gay, dias. né? E, e os, Muito e, gay. e os meus pacientes gays só me contam histórias de gays, entendem? Então, assim, muito nome de homem pra eu decorar, muita coisa Será que a pra. gente conhece todos os gays? Olha, eu tô bem perto. Porque assim, vai para eu pensar que eu tenho os meus seguidores gays, que eu tenho os meus pacientes gays, que tem a roda de gays de cada um deles. É muito gay. E tem os meus amigos gays. Exatamente, que tem todas as rodas de amigos gays deles, né? Então, é isso. Será que eu tô sabendo de todas as fofocas dos gays? Eu não sei se eu tô sabendo de todas, mas eu vou te falar que eu tô sabendo cada babado. E eu acho que eu conheço. Eu acho que eu tô próximo Eita! de sem querer conhecer cada pessoa do mundo. Mas como sempre no sigilo aqui, viu, galera? Ah, Sigilo sempre. A não não. ser que seja a vida pessoal, que eu fofoco. Na vida pessoal eu. Não, é por isso que eu falo bastante da minha vida, que é pra não ter que expor os meus pacientes. E é engraçado porque às vezes eu trago histórias aqui que parecem que é de um paciente específico, mas não é. E muitos deles vêm pra sessão depois falando: Nossa, você contou minha história no podcast. Fico, será? Eu hei de mais quantos? E na verdade, e quando você fala que é de um paciente, na verdade é sua pra disfarçar, entendeu? Pois é. E quando a gente diz que foi história de um paciente, na verdade inventamos. Reflita. Nem existe assim, esquizofrenia completamente assim, você sabe? Ai, ai. Né? Terminando o episódio gerando ansiedade e insegurança nas pessoas que estão ouvindo. Que gostoso. Não, galera, ó, lembra. Sejam felizes. Não, olha, gente, é importante lembrar. Façam um detox. Comecem a racionalizar, sabe? As relações que você tem. Começa a sair um pouquinho do aplicativo, passa menos tempo, E passa menos bebam tempo na água. pornografia, beba água, se movimente, entendeu? Porque o nosso cérebro ele precisa de movimento do nosso corpo para funcionar bem. E é isso, né? Acho que são conselhos genéricos, mas que são importantes.
Eles sendo bem feitos, vocês vão diminuir essa percepção da comunidade. Bom, é isso. Queria divulgar as minhas redes sociais, porque o John tá bebendo água, não vou perguntar agora. As minhas redes sociais você pode me encontrar em _LucasDeVito e na minha clínica de psicólogos LGBTs para pessoas LGBTs, clínica LGBT com local. Ah, e não esqueça de compartilhar o episódio, pelo amor de Deus. Por favor, tô chorando aqui. E de onde as pessoas te encontram? No arroba meu psi é gay, no Instagram, TikTok e Twitter. E sim, né? Por favor, galera, compartilhem o perfil, compartilhem o podcast, os episódios, tudo. Manda pra todos esses gays, pelo amor de Deus. Me marquem no _LucasDeVito e também no _PodGay. Isso, e me marquem também, né? Que se marcar só o Lucas eu vou ficar chateado. Ah, eu não vou falar pra te marcar porque você nem entra mais no Instagram, nem tá postando. Seu detox tá muito. Tá too much. Acho que é isso então, né, amigo? É isso então. É isso então, galera. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Comente com a gente o episódio, compartilhe, nos sigam e até semana que vem, na próxima quinta, às 9 da manhã. Até semana que vem. Beijinhos. Tchau. Tchau!